Amém. Vamos ficar de pé? Marcos 4. Vamos ler as escrituras em São Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2. Nesta parte da escritura, veja como está escrito. São Marcos 4, versículo 1. E outra vez, porque ele já tinha feito isso, e outra vez começou a ensinar junto do mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, não somos os melhores cantores do mundo, não temos profissionalismo sobre estas coisas, mas foi dito que da boca das crianças tu tiras o perfeito louvor. E bem sabemos que uma criança não sabe de muita coisa, porém o que ela sabe, o pouco que ela sabe, ela faz no seu melhor entendimento, da melhor forma possível, nas suas expressões, e não está preocupada em chamar papá, mamã. É tudo que ela sabe fazer. E o que estamos te oferecendo nesta hora é o que temos conseguido, Senhor. É o que temos conseguido fazer até aqui. Tu podes nos melhorar. Tu és o oleiro. Tu podes transformar estes barros, estes vasos, nos moldar, quebrar o tanto que for necessário, tirar de nós toda pedrinha que haja para que o barro não, a jarra, o vaso não se rache quando é levado ao fogo. E se temos de ser purificado na tua presença pelo fogo do teu Espírito, então é melhor que a matéria-prima esteja pronta, esteja moldada e pronta para ser batida, como o ouro é refinado no fogo, que também possamos passar por esta transformação e vivificação de fé, para que possamos suportar o conteúdo que é colocado dentro do vaso. E este conteúdo nós bem sabemos que é a tua palavra, o teu ensino, a tua doutrina, que não é diferente do teu espírito, porque tuas palavras são espírito e vida. Rogamos no nome de Jesus Cristo que a fé que tu tens depositado em nossas almas, no nosso entendimento, seja sempre renovada, vivificada, acrescentada, que ela cresça a cada dia diante do Senhor, e que possamos sair daqui recompensados por nossa vinda até aqui, por nossa presença diante dos nossos irmãos. E fazemos isto, viemos num lugar como este porque cremos que tu podes nos ajudar, e que se estamos aqui ouvindo a tua palavra, nela está tudo que nós necessitamos. Nós te rogamos humildemente no nome de Jesus Cristo que a bênção de tua palavra venha de encontro às nossas necessidades mais profundas desta hora. Oramos pelos irmãos presentes, por nossas famílias, por aqueles que não estão conosco e pelos irmãos que cultuam conosco à distância nesta hora, nos seus lares, seja onde for que estejam, que todos sejam abençoados pelo Senhor. No nome amoroso de Jesus Cristo oramos e te pedimos. Amém. 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 Sentai-vos. Bem, aqui eu gostaria de falar sobre este tema que nós temos lido das palavras de Jesus, que Jesus ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e na sua doutrina, ou na sua forma de ensinar, ele dizia assim e assim. Se você for prosseguir a leitura, você vai ver que ele falou sobre a parábola da rede, alguma coisa assim, não é? A parábola da rede, ou a parábola do semeador que saiu a semear. Era uma parábola. Então, neste tema sobre a presença de Deus, e sendo que o tema sobre a presença ficou escrito na Escritura como parábola e como enigma, nós vamos ver pelas palavras de Paulo que este enigma chegaria a ser esclarecido. Mas enquanto ele não é esclarecido, pode ser comentado sobre ele, pode ser escrito sobre ele, mas em forma de parábola ou como enigma. E parábola é uma narração
alegórica que envolve algum preceito de moral. Alguma verdade importante está escondida ali na parábola, naquela alegoria. Se fala uma coisa, muita gente ouviu aquilo, mas não entende o que está sendo dito. É só para quem consegue ler nas entrelinhas, que aqui diz assim, pegou a moral do assunto, né? Que matou a charada, como dizem. Porque o que foi falado, o que foi feito, foi de forma simbólica, por parábola, justamente para que nem todos possam entender. É como a linguagem de sinais. Só quem sabe aquela mesma linguajar é o que vai entender o que está sendo dito, né? Outro vê aquele gesto e pensa que estão com brincadeira, mas não é nada daquilo. Ok, então essas coisas que são ditas por enigmas, por parábolas, por símbolo, não é para todo mundo entender. E a presença de Deus ficou registrada na Escritura como o enigma. O enigma, não apenas um dos enigmas, é o enigma, o segredo, uma coisa obscura, que é escondida. A gente fala algumas palavras e você pode ignorá-las, mas você precisa saber, dentro do contexto, o significado destas palavras para poder entender do que estamos falando, porque foi por causa desse tipo de coisa que os discípulos não entenderam o ministério de Jesus. O Brana disse que ele não foi entendido, mesmo pelos seus discípulos, porque em um momento era Deus que falava, outra hora era o Filho de Deus que falava, sendo que eles estavam diante de um homem só. O irmão Brana disse, mesmo o ministro verdadeiro não compreenderão o mensageiro. Então tem um enigma por trás disso. Agora, enigma é uma descrição obscura. Se eu falar em coisas obscuras, você pode dizer, puxa, isso é coisa ruim. Porém, se você entender dentro do contexto, você vai saber do que estou falando. Enigma é uma descrição obscura. Aí quando você olha o que significa a palavra obscuro, obscura, é uma coisa não clara, um pouco sombrio, quase escuro, quer dizer, quase que não se pode enxergar, a menos que alguém te faça entender. Aí você diz, agora eu vejo, mas antes não via porque estava obscuro para você. Era um enigma. Okay? Enigma é falto de brilho. Se é falto de brilho, está fosco. É como os espelhos da antiguidade. Eu não sei como as mulheres conseguiam se arrumar, porque ela pegava aqueles negócios de estanho, né? Os negócios de estanho chamava. E aquilo conseguia ver a resta, ele limpava. Aquilo era os espelhos, não era o espelho que você tem hoje, não existia antigamente. No entanto, como as mulheres se cuidavam da beleza, elas se viam de alguma forma no bronze polido, alguma coisa, não tinha o brilho que temos no espelho. Vê? No entanto, o espelho, porque espelhava, refletia, mas não era o que nós temos hoje. Era falto de brilho. Mesmo a face que eles olhavam quando eles contemplavam a si mesmos, no bronze, ou seja, no qual for o material brilhoso, lustroso, no ouro, ou seja, o que for que eles tinham naquele tempo, mas não era o brilho que nós conseguimos hoje. Vê? No sentido figurado, um enigma é algo difícil de entender. E Jesus disse que não comi da carne, não beber do meu sangue. E o que eles responderam? Duro é este discurso. Quem pode entender isto? Não é assim? Quem pode ouvir? Quem vai suportar ouvir isto? Porque não compreende o que está sendo dito, porque aquilo está sendo falado em parábolas, torna-se um enigma. Um enigma é algo confuso, é um quebra-cabeça. Se não fosse confuso, não que a coisa em si seja confusa. Você já viu aquele quebra-cabeça que é um quadradinho cheio de cores, né? Todo colorido, de várias cores. Você pega aquilo, passa o mês inteiro, torce para lá, torce para cá. Quanto mais mexe, mais fica pior. Você não consegue juntar as cores todas. Mas tem pessoas que passam questão de segundos. Eles até apostam com você. Quanto tempo você acha que eu mexo nisso aqui? Te entrega, você passa o dia inteiro e não sai do lugar. Cada vez as cores ficam mais trocadas ainda. Outro pega aquilo ali, vira para lá, vira para cá, dá 3, 4 voltas e te apresenta os 4 lados tudo certinho. Então, para esta pessoa, aquilo não é obscuro,
aquilo não é enigma, aquilo não está fosco, aquilo está claro. Claro, ele olha e já sabe o que é aquilo, ou para qual lado deve virar aquele negócio para poder dar certo. Mas para outro, aquilo é confuso. E eu estou falando sobre a presença de Deus aqui. Este é o nosso tema. Um enigma é também algo ignorado. Ignorado. Então as pessoas ignoram o significado daquilo. Então quando aquilo acontece, eles não sabem do que se trata. Um enigma é algo esquecido. Faltou lembrança sobre o que era aquilo. Mesmo que aquilo tenha sido dito, mas se esquece que foi falado daquela forma. E como se esquece, será que é assim? Aí começa a interpretação. Foi o que aconteceu sobre tudo que Jesus disse. E Jesus sabia que eles passariam aquilo por alto, se esqueceriam de como ele explicou. Viriam os homens para interpretar o que Jesus e os apóstolos ensinaram. Mas ele disse que o Espírito Santo viria para nos guiar à verdade, porque nos desviamos dela, para nos guiar à verdade, para nos lembrar do que ele tinha falado. Para você ver, é desta forma, porque eles tinham esquecido. Então o Espírito Santo vem para lembrar. Um enigma é algo vago, indistinto, ou uma coisa ambígua. Uma coisa ambígua é em que não pode haver mais de um sentido, ou em que pode haver mais de um sentido. Então a doutrina da presença, da forma que foi falada, ficou como uma coisa ambígua, tinha mais de um sentido naquilo. Porém, para saber todos os sentidos que correspondem, todos os temas que estão conectados com o tema presença, isso tinha que ser esclarecido, ou as pessoas nunca iriam à verdade sobre aquilo. Então, por isso que atrapalharam-se entre aparição e vinda, porque tinha mais de um sentido. As coisas, a tradução, as palavras, é ambíguo, porém verdadeira, que se faz de uma coisa para que outro diga o nome dessa coisa. Então isso é uma coisa ambígua, um enigma. Alguém diz uma coisa para que outro então diga de outra forma, ou explique aquilo em outras palavras, se mostra o sentido. Porque quando aquilo é dito para aquela época e dispensação, é falado de uma forma que aquelas pessoas não compreendam, porque nem sequer é tempo deles entenderem. Porém, outro lá na frente recebe a vindicação sobre aquilo, a revelação sobre aquilo. Então, quando ele explica, aí você, sim, agora eu entendo, porque aquilo foi falado lá atrás. Vê? Então, um enigma é também algo figurado, coisa obscura, difícil de compreender. Vê? É algo incompreensível. E quando se tem a chave do enigma, se tem a explicação. A explicação é a chave do enigma. É a chave daquilo que não se compreendeu. Agora, quando tratamos sobre o tema da presença, a presença de Deus, que o lembrando disse que ela não seria reconhecida pelas pessoas, o que antes se sabia, o que antes era conhecido em parte, ou visto em parte, se entendia como em espelho, como se olhando um enigma, um espelho fosco que não tem brilho, onde a imagem não é nítida. Mas quando chega do momento do esclarecimento, então você vê o brilho real e você entende o que é a verdade sobre aquele tema. Agora, por que será que Paulo escreveu estas coisas? Olha, porque agora vemos por espelho em enigma. Isso é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Agora, ele está falando da sua época, do seu tempo. Vemos por espelho em enigma. E o que é isto, Paulo? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu estou vendo assim, e vocês estão vendo assim. E o que é que Paulo teve naquele tempo? Ele teve a revelação de Jesus Cristo, ele
encontrou com a presença do próprio Deus. Ele pôde comparar todo o Antigo Testamento e ver que era o cumprimento, que era uma repetição do que aconteceu no tempo de Moisés. Vê? Porém, ele sabia que aquilo estava em andamento. E ele agora tinha que profetizar sobre o tempo do fim, sobre os acontecimentos finais. Não era para aquele tempo, por isso que não lhe era permitido falar. Como ele não falou o que viu no terceiro céu, ele disse: não há palavras para dizer para vocês o que eu vi. Agora, você acha que ele não entendeu o que ele viu? Ele viu algo, mas ele disse: eu não sei como falar sobre isso. Você acha que João não viu a voz do trovão? Viu. Se você ouve a voz, você sabe o que aquela voz está dizendo, mas foi proibido ele de falar. Você vai falar o quê? Então, o que ele falou sobre o tema naquela época, como não podia esclarecer, tudo que podia dizer era uma parábola ou deixar aquilo em enigma. Vê? Então Paulo disse: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos, isso era futuro, veremos face a face. Face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Este conhecer, como também é conhecido, isto só poderia se cumprir no tempo quando Deus desconhecido se desvelasse, quando fosse entregue a doutrina sobre o desvelar de Deus, sobre o poderoso Deus desvelado perante nós. Porque você, a águiazinha, só sabia quem realmente ela era quando ela ouviu o grito da águia mãe. Até então ela só sabia que não se dava bem com os pintinhos, não entendia aquele linguajar, nem porque ciscavam e estavam atrás de minhoca e tudo mais. Vê? Ela não tinha alçado voo ainda. Tudo que ela sabia era rodear ali ao redor da casa, pelo chiqueiro, aquela coisa toda. Vê? Ela não sabia do que tinha depois. Só ela sabia que não era igual aos outros, que era o patinho feio, né? O bichinho feio naquela família. Mas quando ela ouviu o grito da mãe águia, aquilo foi a identificação, né? Foi a revelação que ela necessitava para saber quem ela era. Então você só pode conhecer a si mesmo, quem você é, quando você conhece a Deus. No tempo de Paulo, ele falou sobre o Deus desconhecido e disse: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é o que eu adoro. Que revelação Deus deu sobre si mesmo naquele tempo? Paulo disse: em parte conhecemos, vemos agora como um espelho, em enigma, mas conhecerei como também sou conhecido. Isto era para o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Agora, na outra carta de Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios capítulo 3, versículo 18, ele disse: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, porque na verdade, quando se trata de espelho, e ainda mais no tempo que Paulo estava falando, eles não tinham o espelho que nós temos hoje, de forma nenhuma. No entanto, já podia-se ver o contorno, né? Já se podia ver a própria imagem. Mas assim como no lado natural as coisas foram evoluindo e chegou no que está hoje, você não apenas olha a sua face no espelho, você pode até filmar a si mesmo e depois ver você mesmo, né? Falando, conversando, rindo, fazendo careta e tudo mais. Do mesmo jeito é no espiritual, refletindo como um espelho a glória do Senhor, mas isto prossegue, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você é transformado de glória em glória até chegar àquela posição, não mais imagem refletida, não mais sua imagem refletida. É quando você e Deus se torna um. Então chega-se à mesma imagem. Isto é pelo habitar,
pelo se fazer conhecido, pelo se dar a conhecer. Somos transformados de glória em glória, ou de doxa em doxa, cada vez mais recebendo da parte de Deus conhecimento, informação, avaliação, seu julgamento, seu parecer. Vê? A mente de Cristo. E ele diz que é pelo Espírito do Senhor. Irmãos meus, o fato de o próprio irmão Branham ter se referido a esta presença como a aparição de Cristo tornou-se um debate doutrinário, e eu chamo de um debate central, principal, dentro do povo da mensagem, não o povo em si, mas no clero, porque o povo só aprende se o clero, né, se os de linha de frente ensinarem. Mas isso ficou como um debate doutrinário dentro do clero desta mensagem, porque o entendimento sobre a presença entra em conflito direto com o entendimento deles a respeito da segunda vinda de Cristo, da forma como eles creem, como eles professam. E isto se dá pelo fato de que eles não entenderam sobre a deidade corretamente. Por não terem entendido corretamente sobre o tema da divindade, da deidade suprema, então eles também trocaram as bolas com respeito à presença, aparição e vinda, e assim sucessivamente. Alguns pregadores, bem sabemos, eles têm ensinado de uma forma incorreta que a aparição de Cristo já é a vinda, né? Os pregadores, não podemos culpar os membros, porque os membros escutam os pregadores. Agora, se o pregador não entendeu sobre o assunto, o povo também não irá entender, pois o povo vai aprender dele, daquilo que ele sabe, até que ponto ele conseguiu ir, então o povo também pode ir. Então, de uma forma errada, tem se ensinado que a aparição é a vinda. As duas coisas, bem sabemos, como já repetimos muitas vezes, são totalmente diferentes uma da outra. Alguns irmãos estão confusos e às vezes nos procuram, nos mandam e-mail dizendo que meu pastor está dizendo que já se deu a segunda vinda. Outro diz que acontece, estamos ouvindo aí algumas pregações, já estamos no milênio. Outro diz, e agora? Estão ensinando aí que Jesus já veio, que aquela nuvem já foi a vinda de Cristo, e essa coisada toda. Bem, quando é ensinado que a aparição e a vinda são a mesma coisa, isto é um tremendo erro doutrinário, mesmo que eles não usem essas duas palavras como eu acabei de citar. Mas os acontecimentos dos últimos tempos que nós conhecemos, que tanto é falado nesta mensagem, se isto foi entendido de outra forma, está errado. O que aconteceu durante esse período de tempo é a promessa da Escritura sobre a parúcia de Cristo, ou a presença de Deus, a presença do Espírito Santo aqui na terra, de uma forma que ele não estava durante 2000 anos de história. O irmão Branham, o profeta do Senhor, ele foi muito bem claro ao assimilar a diferença entre o aparecer de Cristo e vinda de Cristo. E ele mostrou qual era a diferença disso, porque não era mais tempo de enigma, não era mais tempo de parábola, não era mais tempo de coisa misteriosa. É tempo de ver face a face, é tempo de mistério revelado, porque nos dias da voz do sétimo anjo, o segredo de Deus seria manifesto aos homens, seria revelado aos homens. E ele nos permitiu conhecer que esses dois eventos estão separados um do outro, estão separados, mas no entanto estão conectados entre si. E ele nos mostrou como. Ele nos permitiu saber que o aparecer, ou esta primeira parte, o aparecer de Cristo é agora. O aparecer é agora. E ele disse que o propósito, não é porque Deus não faz nada sem nenhum propósito. Ele disse que o propósito do aparecer de Cristo, o propósito da aparição, é para aprontar a igreja para a vinda. Este aparecer de Cristo, a parúcia, o aparecer de Deus, essa descida do anjo forte, é para preparar a igreja para a vinda.
O irmão Branham nos mostra que eu apareci agora, e o propósito do aparecer de Cristo é nos afrontar para a vinda. E assim, a parúcia, ou para o nosso português, presença de Cristo, é o seu aparecer, aparecimento. Ele aparece e é a sua presença entre o seu povo, a presença de Deus mesmo entre seus eleitos, porque isso não é para ninguém mais, a não ser unicamente para os eleitos. E esta aparição na forma do Espírito Santo não é a vinda de Cristo, é o aparecer de Cristo, o cumprimento da palavra parúcia, que lamentavelmente foi traduzido como vinda. No sermão Portas na Porta, ele disse, ele pregou esse sermão no dia 6 de fevereiro de 65, parágrafo 119. Ele disse: e então você vê sua aparição, sua presença. E o que ele faz? Ele sempre está com seu povo, sua noiva. Ele a está cortejando. Um dia haverá uma ceia de casamento. Agora, eu disse há pouco que a forma que erraram no esclarecimento deste enigma é porque não entenderam sobre a deidade de Jesus Cristo. Não sabe como Deus e seu Filho trabalham. E aqui você encontra a sua aparição ou sua presença cortejando a noiva. Ele a está cortejando e diz: um dia haverá uma ceia de casamento. Vê? Uma ceia de casamento. Por isso eu digo, se não compreender a deidade, nunca vão saber o que é isto. Porque como pode ele estar cortejando se este que tem aparecido é Cristo ou Espírito Santo? No entanto, o casamento, a ceia das bodas, é a noiva de Cristo casando com Jesus Cristo, aquele que é teu noivo. Agora, tem que haver uma palavra, tem que haver um acordo antes. E nos casamentos antigos o acordo era feito entre os pais. Vê? E nós temos aqui um pai em questão. Um pai em questão. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque vamos prosseguir aqui. Senão eu saio fora das minhas anotações e aí já entramos em outro tema. No sermão Cristo identificado de todas as eras, que ele pregou no dia 17 de junho de 64, o irmão Branham disse: a presença de Jesus Cristo, que deve iluminar a igreja para saber. Então, o que faz a presença? Iluminação, esclarecimento. E o povo que estava na terra viu uma grande luz. Então você vê que está nas Escrituras. E que luz foi esta que eles viram? Eles saíram da escuridão, da interpretação do homem, do domínio do homem, não é? Então a presença de Cristo é para isto, para trazer iluminação, esclarecimento, para deixarmos ser criança, para trazer amadurecimento, perfeição. E esta iluminação, que é brilho, claridade, é sol da justiça, vê? Este iluminar a igreja faz o que com ela? O profeta disse, olha, para saber que nestes últimos dias, onde os credos e denominações e ismos e tudo que deixaram a palavra toda sufocada, a ponto desta palavra não conseguir crescer, frutificar na mente das pessoas. E Jesus, a palavra, do lado de fora da igreja, Apocalipse 3:20. Agora veja, tudo isto é no tempo desta aparição de Cristo, deste aparecer de Cristo. Vê? A presença de Cristo vem para iluminar a igreja, para que ela saiba disto, do que está acontecendo. Credos, denominações e ismo que tentam sufocar a palavra e deixar Cristo, a palavra, do lado de fora, enquanto ele está batendo e que estou à porta e bato.
Então a iluminação que vem pela presença é para te esclarecer quanto a isto, para que rapidamente você abra a porta, você dê boas-vindas para a palavra, você ouça de bom grado, você não tenha comichão nos ouvidos, e assim sucessivamente. O Bruno cita várias escrituras aqui, olha. Apocalipse 3:20, Tiago 5, 7 ao 9, João 12:48, 2 Tessalonicenses 1, 2 Tessalonicenses 1, 7 ao 10, Mateus 16:27, e vê-lo de volta no meio do povo, e identificar a si mesmo como ele prometeu. O que é que ele prometeu lá atrás? Quando o Filho do Homem fosse revelado, nos dias da manifestação do Filho do Homem. Vê? E é justamente o que eu estou aqui comentando, mas é o que está na mensagem. Nos últimos dias, quando o Filho do Homem for revelado, ele foi revelado no batismo, ele foi revelado na cura divina, significa ele se identificou através disso, né? Ele se identificou, revelado, esclarecer, tirar o véu, se deixar ver o que estava por trás do véu. Então, o batismo correto em nome do Senhor Jesus. Então, tira o véu daquilo, você vê nas escrituras que aquilo é a verdade. Através dos milagres, da cura divina, a pessoa diz: puxa, só Deus pode fazer isto. Foi o que foi prometido que aconteceria nos últimos dias. Vê? Por isso ele está dizendo, olha, ele foi revelado no batismo, ou ele foi revelado na cura divina. Aqui ele está em seu último atributo, que era agora julgando, trazendo julgamento como juiz através de um profeta. Aqui ele está em seu último atributo. Lembre-se, esta foi a última coisa que Abraão viu antes do fogo cair e julgar o mundo gentil. E você tem que ficar meio estonteado, não sei como é que eu digo, quando você vê, se você realmente entende o cumprimento das Escrituras e o que está sendo dito, e você vê que as pessoas, os jovens, os filhos, você vê que eles não estão dando muita ênfase, não estão com muita alegria quanto a estas coisas, estão de cabeça triste, querendo usufruir um pouco do que o povo usufrui aí fora, e assim sucessivamente, quando deveriam estarem com temor e tremor, procurando se apresentar, procurando viver da melhor forma possível nesse tempo, enquanto o mundo está caindo aos pedaços. E o que teríamos que fazer era procurar ficar de pé para não cair juntamente com o mundo, não é? Mas veja, lembre-se, esta foi a última coisa que Abraão viu antes do fogo cair e julgar o mundo gentil, e antes do filho prometido entrar em cena, Isaque. Esta é a última coisa que a igreja cristã verá, no sinal do milagre, até a aparição de Jesus Cristo. Se Deus me deu o favor diante de vós, creia em mim no nome do Senhor. Não existe nada faltando na Bíblia para ser feito, a não ser aceitar a marca da besta, e você tem o selo de Deus, quer dizer, uma coisa ou outra. Agora, ele está dizendo que a última coisa que se verá, que se tem que ver, é ele então trazendo esse julgamento, né? A última coisa é ele, Deus, no seu último atributo. Agora você lembra que isto remonta lá atrás. Nós temos um quadro nas Escrituras que fala dos dias de Abraão, e quando esta presença de Deus, ou esse Deus se apresentou para Abraão, Abraão chamou de quê? Abraão chamou juiz de toda a terra. Ele disse: porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Veja, e aquilo foi antes do fogo cair sobre Sodoma. Então nós vemos que o juiz mais uma vez desceu na forma da palavra para julgar entre os vivos e os mortos. Foi isso que Deus veio fazer, veio para julgar entre os vivos e os mortos. Pois se ele deve trazer a ressurreição, porque foi dito: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Tudo isto é o grande plano do rapto. Primeiro o alarido, ressurreição espiritual, despertamento.
voz de mando, voz da aclamação. Ele brada como leão, ele ruge como leão nessa descida do anjo forte. E isto traz voz de arcanjo, trombeta. Isto traz alarido, voz de arcanjo, que é a ressurreição, ressuscitar os mortos. Primeiro o alarido para os vivos, voz de arcanjo para os mortos, e a trombeta de Deus para vivos e mortos, que é a subida, a chamada para cima. Agora, se ele deve trazer a ressurreição, então ele já deve ter escolhido quem ressuscitará ou não. Ele já sabe quem vai ressuscitar ou quem não vai ser ressuscitado nesta primeira ressurreição. E ele não desceu para outra coisa a não ser para executar julgamento, executar o juízo. Por isso ele é chamado juiz. E William Branham apontou para aquela nuvem que vocês estão vendo no quadro e o chamou de juiz supremo. Juiz supremo. Por isso ele desce, se apresenta, vindica a si mesmo, se deixa fotografar, e os anjos é que formam a sua cabeleira branca, porque ele é o juiz. E é por isso que na mensagem A Fé Perfeita o irmão Branham disse: eu estou diante do trono branco agora. Eu estou diante do trono branco agora, porque se está diante do juiz. Novamente nós notamos que aquele dom de discernimento do irmão Branham e o que seria aquilo, o que aconteceu naquele ministério quando ele podia revelar o segredo dos corações e dar o discernimento sobre as coisas. O que é isto? O que é discernimento, a não ser um julgamento? Eles podem fazer o que for, o advogado pode dizer o que for, o promotor pode dizer o que for. O juiz, ele está naquela posição para dar o seu discernimento, a sua palavra final. E depois que ele bateu o martelo, não adianta. Está dada a sentença. Vê? Discernimento é julgamento. E quem julga é o juiz. Não tem outro para julgar. É por isso que o irmão Branham enfatizou muito bem, ao mostrar para as pessoas a foto da revista Life, da nuvem de anjos que formou a cabeleira branca de Deus. Ele chamou aquilo de o juiz supremo, deidade suprema e juiz supremo. Agora, o que o profeta pregou sobre isto não é mais enigma, não é mais parábola, não é mais coisas, vamos dizer assim, obscura, ou que não está muito clara. Não, senhores, não é mais uma alegoria. Ele deu a explicação de fato, ou a interpretação, porque um profeta, ele é o intérprete da palavra. E aqui, quando nós falamos sobre estas coisas, o que é que eu vos disse? Deixe-me ver aqui. Um enigma mudo é o enigma em que eu desenho o que foi desenhado, ou determinados sinais representam e que deve ser interpretado, ou você não saberá o que aquilo significa. E se há uma coisa ambígua, em que pode haver mais de um sentido, porém aquilo é verdadeiro, é que se faz de uma coisa para que outro diga o nome desta coisa. Esta é a explicação que se tem de significado de enigma. Então, o que o irmão Branham trouxe não é mais enigma, não é mais espelho fosco, que ou mesmo um espelho que mostra a tua face. Não, nem se precisa mais de espelho. Você tem que se tornar a face da palavra. Você tem que se tornar a palavra encarnada. O Paulo diz a mesma imagem, chegando à mesma imagem, mas tem que ser pelo Espírito de Deus. Ele tem que estar em nós para que isso possa ser provocado, feito, levado a cabo. Agora, no sermão Qual a Atração sobre a Montanha, porque assim nós já vamos concluir, que são isto
tem uma riqueza de detalhe muito tremendo o assunto sobre a presença, e vamos entregando aos poucos assim para as pessoas. No sermão Qual é a Atração sobre a Montanha, parágrafo 147 e 148, que eu disse que o irmão Branham deu muita ênfase a esta foto, mostrando ela, e veja o que ele disse neste sermão Qual é a Atração sobre a Montanha. A foto de Jesus olhando para nós, e agora exatamente sobre o monte pôr do sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. Se você não entender isto, já era. A branca, quantos a viram, a peruca branca sobre ele? Como falamos em Apocalipse 1, vejam, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Amém. O que aconteceu sobre o monte pôr do sol? Deus confirmando sua palavra. Agora já não é mais enigma, é esclarecimento. É disso que se trata todo este tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 ao 7. Você tem Apocalipse 10, 1 a 7. No versículo 1 é o anjo forte que desce, Deus mesmo, Cristo, o Espírito Santo. No versículo 7 é o sétimo anjo tendo a comissão para nos dar a interpretação ou explicar o que é o enigma da presença de Deus. Não importa quanta coisa você aprendeu ou quanto que foi esclarecido e explicado, se você não compreende sobre a presença, você não entendeu o resto, porque a presença que mostra que a suprema autoridade, a suprema deidade está aqui na terra, realizando todo esse trabalho. Se você não entender o trabalho de Deus, você não passará de um branamita, um seguidor de Brana, só isso. E não entende nada do que o irmão Brana trouxe quando ele disse: o propósito do meu ministério é declarar que ele está aqui, não é para apontar para mim. É como João Batista disse: eu tenho que diminuir e ele cresça. João não estava diante de qualquer outro ali que foi para ser batizado. João estava diante daquele que foi dito: quando você vê o Espírito Santo descendo sobre ele na forma de pomba, é este. E que sinal era este que vinha sobre Jesus? Era o próprio Deus vindo habitar em seu filho. Imagine João batizar este ser. João batizar este ser. Não foi fácil para João. Ele recuou e disse: não posso fazer isso. Eu que devo ser batizado por ti. E Jesus disse: cala a boca, rapaz, deixa quieto. Deixa quieto, rapaz, eles não vão entender nada disso. Isso é só para tu entender. A justiça de Deus tem que ser cumprida, deixa quieto. Logo que foi batizado, não é? O Espírito Santo veio sobre ele, o Pai veio habitar em seu filho, disse: este é meu filho amado, neste sim eu tenho um prazer de habitar, e todas estas coisas. Agora, as pessoas entenderam aquilo? Não, senhor, não entenderam. Ok. O que é isto do monte pôr do sol? É Deus cumprindo sua palavra, outra vez, de Apocalipse 10, 1 ao 7. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo, se cumprirá o mistério, que é o que estava obscuro, o enigma. Como é as designações que eu vos disse? Descrição obscura, não claro, sombrio, quase escuro, falta de brilho, difícil de entender, é até confuso, ignorado, esquecido, vago, indistinto, ambíguo, em que pode haver mais de um sentido. No entanto, é verdadeiro, que se faz de uma coisa para que outro diga o nome dessa coisa. Obscuro, difícil de compreender, incompreensível, necessita da chave do enigma. É a explicação do que não se compreende.
sinais, determinados sinais representativos, e que se deve ter a interpretação. Agora, quem trouxe a interpretação? O irmão Branham disse: Deus é o seu próprio intérprete. Não é isso? Deus é o seu próprio intérprete. O que o William Branham estava fazendo? Dizendo: Deus desceu para interpretar para nós sua palavra e nos esclarecer o enigma. Porém, qual era o papel de William Branham? Ele disse: não sou eu. Ele disse: eu não tenho nada a ver com isto. Ele só toma minha voz emprestada para vos falar. Amém. 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 Vê? Nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém. A menos que as pessoas possam ver que o juiz está aqui, elas não entenderão o que é este último atributo de Deus que está manifestando para o povo antes de sermos levados para encontrar a Jesus, seu Filho, nos ares. Vamos nos colocar de pé. Encerramos esta parte, Senhor, pedindo a tua bênção sobre as nossas vidas e agradecendo por o Senhor ter tido misericórdia de nós. E neste tempo desta grande manifestação divina, quando tu mesmo descerias do céu e te farias presente aqui na terra, de uma forma que só aconteceu no período de Moisés, no período de Jesus, entre Jesus e Paulo, quando tu mesmo te derramaste entre o povo, depois de teres ungido um homem, ungiste o povo que creu na mensagem trazida por aquele homem. A mesma coisa sabemos que tu tens feito nesse tempo do fim, e somos muito agradecidos a ti, Pai bendito, por tu manifestares a nós ou revelares a nós a tua glória. Ajuda-nos a cada dia a compreender teus mistérios que foram revelados pelo sétimo anjo, e que cada filho e filha do Senhor possa chegar a esta compreensão, a este entendimento, porque mesmo os irmãos que já partiram antes de nós, eles necessitam disto, eles estão esperando por isto. Esclarece a cada dia teu povo, Senhor, e nos dê saúde e condições para levar isto adiante e ajudar os nossos irmãos que estão com fome e sede de justiça. Encha-nos com teu Espírito Santo. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os guarde. Até o culto de domingo, se o Senhor nos permitir.